Olá, então dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento. Então na última aula nós falamos aqui sobre os filtros, não foi? Então agora nós vamos desabilitar os filtros porque nós vamos mostrar as técnicas do filtro avançado. Muito bom de aprender, hein? Então vou fazer o seguinte, vou desabilitar aqui, clicando no botão autofiltro e em seguida eu vou selecionar aqui a linha número 1 e vou apertar a tecla Ctrl+. Você lembra que a tecla Ctrl+, ela vai incrementar uma linha acima, só que ela veio com uma formatação, como você pode ver. Então, eu mantenho aqui selecionado, eu seleciono e clico neste botão, limpar formatação, ok? Vou clicar, ótimo. Vou selecionar novamente aqui a linha número 1. Eu posso clicar até com o botão direito aqui em cima e escolher a opção inserir linhas acima, ok? Se eu selecionar ambas, a linha número 1 e número 2, e apertar Ctrl+, eu vou continuar inserindo de duas em duas. Vou continuar apertando Ctrl+, ok? Nosso objetivo é deixar um pequeno espaço aqui aberto. Por que este espaço? Porque vai ser a área de critérios. Nós vamos utilizar este espaço, mas poderia ser qualquer outro espaço. Poderia ser aqui do lado, poderia ser aqui em cima, tudo bem? Então, vou colocar aqui, área de critérios. Essa área de critérios é onde nós vamos colocar o que nós queremos extrair da base de dados, ok? O filtro avançado ele é muito útil porque ele nos permite extrair da base de dados apenas determinados itens de nosso interesse. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os testes. Suponhamos que eu quero analisar as vendas de apenas um determinado vendedor. Então, eu vou fazer aqui o critério. Olha só como funciona. Eu vou colocar aqui a palavra vendedor, ok? Por que eu coloco a palavra vendedor? Porque ele vai identificar o cabeçalho, a coluna onde eles se encontram, ok? Por isso que eu tenho que colocar aqui o cabeçalho, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, se eu colocar aqui o nome de uma pessoa, Carlos, pronto, basta isso. Ele vai entender que aqui dentro eu quero apenas o vendedor Carlos. E aí eu posso fazer o seguinte, para que eu possa trabalhar com o filtro avançado, primeiro eu vou selecionar a minha base de dados, então vou clicar aqui em produto e vou apertar Ctrl asterisco. Eu selecionei toda a base de dados. Será que dava certo também eu sem selecionar a palavra produto? Eu vou deixar aqui qualquer célula selecionada, isto dentro da base de dados, e vou apertar Ctrl asterisco. Olha só, então deu certo, não é? Então não precisa exatamente estar com a palavra produto selecionada. Tudo bem? Então, após ter feito isso, vamos vir aqui no menu Dados e escolhermos a opção Mais Filtros e, em seguida, a opção Filtro Avançado. Ok, então sempre a gente começa com a seleção desta base de dados e agora eu vou dizer para ele o que é que eu vou querer extrair. Então, aqui em Ler os critérios de filtragem de, eu vou selecionar aqui estes dois. Veja que eu seleciono estas duas células, não é? Incluindo a palavra vendedor, para que ele possa vir exatamente aqui, na coluna vendedor. Após isto, eu vou clicar aqui no sinal de mais, em opções, e vou ativar esta opção aqui, copiar os resultados para, e aí onde é que eu vou colocar o resultado? Aí eu vou clicar aqui do lado, ok? Então, quando eu clicar em OK, ele vai trazer só os dados do vendedor Carlos e aí eu posso aplicar algumas análises só com a base de dados dele. Olha só como é dinâmico. Então, ele trouxe toda a base de dados do Carlos. Olha lá. Veja que ele trouxe a base de dados, só que as colunas vieram pequenininha, não é? Então, faço o seguinte, eu seleciono aqui as colunas e vou dar um duplo clique em qualquer uma das colunas. Duplo clique. E aí ele fez o ajuste. Observe aí como funcionou. Ele trouxe apenas os dados do vendedor Carlos. Tudo bem? E se eu quisesse o vendedor Carlos e um outro vendedor? Aqui eu já tenho indicado que eu quero o vendedor Carlos. E como a minha pesquisa será apenas nesta coluna, tudo que eu vou pesquisar em apenas uma coluna, eu vou sempre fazer assim. Olha lá. Se eu quero o vendedor Carlos e o vendedor, por exemplo, Juraci, então preciso colocar aqui embaixo, um embaixo do outro. E aí ele vai entender que eu quero exatamente um ou outro, quando uma palavra está abaixo da outra, tá bom? Funciona igual aquele operador OU. Então ele vai pesquisar na coluna vendedor,
pelo vendedor Carlos ou Juraci, tudo bem? Então, neste caso, eu coloco um abaixo do outro, tá bom? Então, novamente, eu venho para cá, seleciono a minha base de dados, Ctrl asterisco, e em seguida, eu venho aqui, menu Dados, mais filtros, filtro avançado. Seleciono aqui os critérios e, novamente, vou dizer onde ele vai deixar. Olha lá, eu clico aqui, ó, do lado. Veja que eu marquei aqui a opção, copiar os resultados para, não é? Vou clicar em OK. Então, agora ele trouxe aqui os vendedores. Vou tirar a seleção. E aí, quem foi que ele trouxe? Apenas Carlos e Juraci. Então, esta é uma das técnicas muito interessantes do filtro avançado. É essa capacidade de extrair de uma base de dados apenas determinados itens para que eu possa trabalhar. Eu poderia filtrar exatamente aqui, sem precisar extrair para outro local, ok? Então, como é que funcionaria isto? Eu vou selecionar aqui. Se eu não quisesse extrair uma nova base de dados para que eu possa trabalhar, gerar ali um gráfico, eu poderia filtrar exatamente aqui, tá bom? Então, seria assim, menu Dados, mais filtros, filtro avançado. E aí eu simplesmente seleciono os critérios. Pronto, apenas isto. Se você clicar em OK, olha lá, ele filtra exatamente aqui. Vou clicar lá novamente em Dados, venho aqui em Mais Filtros e vou habilitar esta opção, redefinir o filtro. Tudo bem? Vou clicar aqui, Dados, Mais Filtros, redefinir, que ele vai desfazer esta aplicação que nós acabamos de habilitar. Vou clicar lá, OK, ele desfez. E o que é que eu poderia fazer mais? Bom, posso colocar outros critérios aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado cliente e vou colocar pessoa física. Bom, eu quero pesquisar as vendas do vendedor Carlos apenas da pessoa física. Vamos lá. Clico aqui na base de dados, aperto Ctrl asterisco, vou vir aqui, menu Dados, mais filtros, filtro avançado, seleciono aqui estes critérios, tá bom? Eu não estou incluindo Juraci, ok? Neste caso, se eu fosse incluir Juraci desta forma, o que é que ia acontecer? Ele iria pesquisar pelo vendedor Carlos, e aí do vendedor Carlos, ele ia trazer apenas os clientes pessoa física. Agora, do Juraci, ele ia trazer clientes pessoa física ou jurídica, já que eu não determinei nada aqui, ó, ok? Então, vou deixar apenas estes dois habilitados. Vou clicar aqui no sinal de mais. Vou copiar o resultado para cá. Então, vamos clicar em OK. E aí, nós temos aqui, então, Carlos e apenas os clientes pessoa física que ele atendeu. Olha só como é interessante, não é? Então, nós também podemos fazer a filtragem com valores. Vamos fazer o teste agora com Juraci, não é? Então, Ctrl asterisco. Vou lá novamente, menu Dados, mais filtros, filtro avançado, seleciono tudo, ok? Então, estes critérios sou eu que vou montando. Vou vir aqui em mais, copiar o resultado para, eu vou clicar aqui numa célula logo abaixo, ok? Então, vamos lá observar. Então, aqui, do Carlos, do vendedor Carlos, ele trouxe apenas pessoa física. Olha só. Já do Juraci, ele trouxe pessoa jurídica, aqui também, ok? Será que o Juraci tem só pessoa jurídica? Vamos lá. Eu vou filtrar aqui só o Juraci. Eu vou habilitar aqui o filtro simples. Vou colocar aqui só o Juraci. Vou clicar em OK. Então, a gente pode perceber que Juraci ele só tem pessoa jurídica. Por isso que apareceu lá pessoa jurídica. Se ele tivesse pessoa física aqui, aparecia lá também, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui e vamos mudar pessoa física. Habilitei para pessoa física. Vou limpar o filtro. Clico aqui, escolho aqui esta opção, limpar filtro. Vou lá, ó. Ok. Vamos lá habilitar novamente. Vamos clicar aqui, Ctrl asterisco. Vou lá, menu Dados. Venho aqui, mais filtros, filtro avançado, seleciono aqui novamente, ok? E vou aqui em mais, copiar para. Vou clicar aqui, para sobrepor a outra, tudo bem? Feito isto, vou clicar em OK. E olha só, vamos lá analisar. Vou aproximar aqui. Então, nós temos Carlos, foi limitado à pessoa física, não é? Carlos também, ó, pessoa física. Já agora, Juraci, ele tem ó, pessoa jurídica. Juraci aqui, ó, pessoa física, porque a gente mudou lá, não foi? E também
pessoa jurídica. Então, nós mudamos lá o Juracy para ter também uma pessoa física, para você poder compreender que quando eu não coloco nada aqui do lado, olha lá, aqui ó, não tem nada, não é? Então, ele entendeu que ele vai trazer o cliente de Juracy, mas os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Agora, aqui não, de Carlos, ele limitou apenas para pessoa física. Agora, se eu quisesse algo a mais, bom, eu iria pagar aqui, mas eu não vou apagar não. Vou colocar assim, vou colocar aqui a palavra faturamento, e aqui na palavra faturamento eu vou especificar que eu quero um determinado valor. Vamos ver aqui os valores de Carlos. Vamos lá, 107.380. Carlos, também temos aqui 140.250. Vamos supor o seguinte, vamos colocar um valor acima de 130 mil, ok? E aí vamos fazer o seguinte, vamos lá, vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 130 mil. E aí, pela lógica, ele tem que trazer apenas um único valor, ok? Que seria este aqui, ó, ok? Que é acima de 130 mil, tá bom? E aí, vamos lá fazer o teste. Agora, eu vou clicar na base de dados, Ctrl asterisco, e aí vou lá, menu dados, mais filtros, filtro avançado. Vou selecionar agora estes critérios, olha lá, selecionei estes critérios. Vou clicar no sinal de mais, copiar para onde? Vou apagar aqui e vou clicar aqui na linha de baixo, ok? Então, confirmo, e aí ele me trouxe apenas um único valor, como nós falamos. Olha lá. Porque nós queremos Carlos, pessoa física, e o critério do faturamento. Ou seja, o faturamento que nós falamos aqui foi o faturamento a partir de 130 mil. Tudo bem? E para finalizarmos, nós podemos pegar aqui o intervalo, ok? Suponhamos que eu quero aqui o faturamento entre um intervalo e outro. Aí eu coloco aqui, eu repito a palavra faturamento aqui do lado, ó. E aí, quando eu repito o faturamento, ele vai entender que eu vou pesquisar algum intervalo dentro da mesma coluna, tá bom? Isso quando eu estou trabalhando com números. Então, vamos supor que eu quero valores a partir de 180 mil até, eu vou colocar aqui um valor, 260 mil. Pronto. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em cima da base de dados, Ctrl asterisco, venho aqui, menu dados, mais filtros, filtro avançado, e agora aqui eu vou apagar o critério e vou selecionar apenas este intervalo aqui, este bloco, tá bom? Então, vamos clicar aqui no sinal de mais, copiar para onde? Vou apagar aqui e vou selecionar mais uma célulazinha aqui embaixo, ok? Então, aqui tem que vir apenas aquele intervalo que nós definimos, não é? Então, vou clicar aqui, confirmo, foi exatamente esta célula que eu selecionei. Agora, eu vou clicar em OK. Pronto, vamos verificar. Os intervalos que eu quis foi de 180 mil a 260 mil. Então, vamos conferir aqui. Ok. Olha lá, a partir de 180 mil até 260 mil. Então, aqui o faturamento está dentro deste intervalo que nós estabelecemos. Olha aí, como é legal aqui o filtro avançado, a gente pode extrair uma base de dados dinamicamente, com base em alguns critérios, e aí eu posso pegar esta base de dados e criar alguma análise, fazer algum gráfico específico, tudo bem? Então, vou parar por aqui e nós vamos dar prosseguimento na próxima aula. Até lá!